Então hoje, vamos lá. Hoje a gente vai começar com um vídeo diferente. Para quem ainda não viu, no início da descrição do vídeo eu sempre coloco, né, que a gente divide o canal em 3 partes, que é a parte teórica, técnica e prática. A gente tem falado muito mais da técnica, né, estudando os livros de desenho e tudo mais, e hoje a gente vai começar com a prática. Mas antes eu quero fazer um pequeno preâmbulo aqui para poder chegar no ponto onde eu quero. Para quem não sabe, eu fiz faculdade de arquitetura na USP, na FAU. Tenho muito orgulho daquele prédio, tenho muito orgulho de ter estudado arquitetura. Mas enfim, dentro da faculdade de arquitetura, eu acabei conhecendo a prática do diário de artista, do diário de viagem, do sketchbook. E eu comecei a fazer muitos sketchbooks, como esses aqui. Comecei a fazer desenhos na cidade, comecei a fazer alguns desenhos de viagem quando eu podia. E, inclusive, o meu TFG, o meu trabalho final de graduação, foi sobre desenho de viagem. Dentro de toda esse trabalho relacionado com desenho de viagem, desenhos na rua, eu passei a alimentar um sonho meio maluco de fazer uma volta ao mundo desenhando. Queria começar pelo Brasil. Quando eu me formei, tentei. Acabei ficando 3 meses em Porto Alegre, foi maravilhoso. Tive experiências muito boas lá, muito respeitáveis, mas eu acabei voltando. Eu pensei que eu tinha que dedicar mais ao desenho antes de fazer um projeto desses. Inclusive, essa ideia de volta ao mundo eu comecei a alimentar como uma forma de mestrado dentro da faculdade de arquitetura, uma ideia que acabou ficando um pouco no projeto, porque um projeto de mestrado ela precisa de mais estrutura do que uma simples ideia. Eu passei a estudar várias coisas relacionadas à filosofia do imaginário, a viajantes, a viagens, a jornadas, tem muita coisa legal que eu quero dividir aqui com vocês no canal. Mais uma parte desse projeto, que é a parte que eu quero dividir com vocês, eu tive a ideia de dar a volta ao mundo pela internet. Hoje a gente tem vários recursos relacionados a isso. Então eu quero pegar o Google Maps e fazer uma jornada realmente pelo mundo, né? E essa jornada pelo mundo, ela vai falar de desenho, vai falar de pintura. Então, de primeira, eu quero dividir com vocês os desenhos que eu vou fazer durante essa jornada. E quem sabe esse trabalho que eu estou começando com vocês aqui realmente termine em um mestrado, ou então comece em um mestrado, dependendo do ponto de vista, porque a gente aprende muito nesse trajeto, né? Aprende muito coisas relacionadas à diferença entre a realidade e a realidade virtual, que é uma coisa que está muito em voga hoje em dia, porque aí a gente está às portas aí do metaverso, né? Que é uma coisa que começou a engrenar e agora deu uma parada, mas de fato a gente vai entrar no metaverso em breve. Então a gente passa a discutir qual que é a relação entre a realidade, os nossos fatos e a realidade virtual. Então, assim, tem muita coisa legal que dá para discutir dentro desse universo. Apesar de eu ainda não ter colocado essa ideia do mestrado em palavras, eu acho que ele vai começar mais ou menos por aí. De qualquer forma, colocando a ideia do mestrado de lado também, eu quero discutir com vocês aqui o desenho, que é o tema desse canal. Então, o que eu estou pensando em fazer? Da mesma forma que eu filmo os desenhos que eu faço das pranchas do Charles Bargue, por exemplo, e divido com vocês, eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Eu filmo o processo de cada desenho e discuto com vocês. Vocês vão ver que na criação, uma criação mais solta, o processo é um pouco diferente, tanto do Charles Bargue como do Michael Hampton. É muito mais intuitivo, mas de qualquer forma a gente guarda um pouquinho do que a gente treina nos livros, né? Nesse universo, né? Por exemplo, se você vai fazer um desenho de referência, se você vai treinar o seu traço, realmente aí o Charles Bargue ele cai como uma luva. Mas não quer dizer que a gente não use o que a gente está treinando nos livros aqui no desenho de criação, mas aqui é como se o grau da intuição, da parte sensorial, que a gente vai trabalhar muito no livro da Beth Edwards, vai subir demais, né? Vocês vão ver que o desenho é muito mais intuitivo. Pelo menos essa é a forma como eu desenho, né? A forma como eu gosto de desenhar. Eu acredito que os desenhos de viagem eu coloco muito mais do meu lado artista, né? Esse meu lado intuitivo. Então vamos lá para a prancha, ou então vamos lá para a tela. Espero que vocês me acompanhem e quem sabe eu possa fazer isso um dia ao vivo, né? Passar pelos mesmos locais, quem sabe, né? Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Vamos começar a nossa volta ao mundo pela internet. É um lugar bem mais confortável aqui, no final de contas, né? Então vamos lá, eu decidi começar pelo extremo sul aqui, né? Da nossa América do Sul. E eu acabei achando a imagem mais extrema que eu achei é do Cabo São Pio. É uma praia que fica aqui ali no extremo da Argentina, né? Aqui, aí de repente eu achei aqui essa massa aqui, eu achei bem legal. Eu gostei dela, eu decidi começar por aí. Mesmo porque eu acho que simbolicamente é legal a gente começar olhando o horizonte, né?
Estou aqui na praia. Essa imagem aqui eu também achei sensacional, porque se vocês se lembrarem, tem uma pintura de uma praia lá na França que tem esse buraco aqui, mas eu acabei não escolhendo. Quer dizer, uma praia na França que também tem uma estrutura parecida com essa aqui, mas eu acabei não escolhendo esse ângulo. E eu vou começar a desenhar aqui. Bom, na teoria, a gente pode pensar no fantasminha, né? Como a gente pensa sempre nos desenhos do Charles Bargue. Mas veja que eu uso um grafismo. Olha como é que eu uso o fantasminha aqui também, né? Mesmo numa criação mais artística, mais solta, né? Mais do gesto. Olha como é que eu defino as estruturas principais aqui que eu quero levar em conta. São essas nuvens, essa massa aqui, né? A referência fotográfica aqui é uma mera desculpa, porque eu não estou seguindo exatamente a referência fotográfica. Eu quero que seja como se fosse um diário de viagem, como se eu fosse um explorador que estivesse desenhando aquilo na minha frente. Então veja aqui que eu parto aqui pro geral. Aqui eu vou definindo as grandes massas, que a gente pode pensar na simplificação das formas. Aqui, ó, usando o vazio e o cheio para poder definir o desenho, e sempre com grafismo. Aí eu falo muito do meu estilo de desenho, né? Eu tenho um estilo de desenho com grafismo muito forte, até um pouco impaciente, com cores fortes também. Então aqui é um pouco do meu estilo de desenho também, né? Aqui eu quero trazer um pouquinho da diferença de preto e do cinza. A gente pode falar um pouco de peso da linha, de repente, né? Aqui eu tô definindo, eu defini aqui o cheio, aqui eu defini o do vazio, e eu tô traçando um pouquinho do ponto de fuga, mas sempre de uma forma bem gestual, sempre de uma forma bem expressiva. E esse tipo de desenho também ele é muito intuitivo, então eu sigo mais ou menos uma voz que está dentro da minha cabeça, que é a voz da intuição, e eu desenho em cima dessa voz, né? Eu espero que essa voz converse comigo a ponto de dizer o que eu quero trazer desse desenho, o que eu não quero, o que eu quero escolher da foto, o que eu não quero. Aqui eu já começo, aqui é a parte do preto e branco, do grafismo, mas aqui eu já começo a colocar um pouco de cor também. Mas veja que dentro desse tipo de desenho, que é mais intuitivo, que é um desenho mais expressivo, que é mais voltado para uma criação artística, você veja como, mesmo colocando cor e a mistura do traço, veja que tem esse frescor, né, do esboço. Isso vocês vão perceber quando vocês estiverem desenhando no seu diário de artista, ou então fazendo um esboço aqui na nossa volta ao mundo, que uma das coisas mais difíceis é você manter o frescor do esboço. É muito, muito difícil isso. O frescor do esboço ele traz uma espontaneidade, uma energia que quanto mais você vai definindo o desenho, mais ela vai se perdendo. Mas aqui, ó, usando pincéis bem fortes mesmo aqui para definir as massas de nuvem. Aqui eu quero definir uma massa bem escura mesmo aqui do sólido para poder conversar com a paisagem. Então veja que aqui tem elementos de Charles Bargue, tem, mas é de uma forma muito, muito mais intuitiva. O que eu gosto muito de fazer nesse tipo de desenho é definir grandes massas de cor. Que isso faz com que o seu desenho, que ele simplifica aquilo que você está vendo e faz com que a informação chegue de uma forma muito mais direta para você. Então essa estrutura ela acaba que fica muito mais forte do que se você colocasse cada detalhezinho aqui da rocha. As grandes massas elas também têm grandes forças, né? Que elas chegam um volume de informação muito direto para você. Mas aqui, por exemplo, falando um pouquinho do Charles Bargue, a gente pode pensar na simplificação das formas, né? Que a gente ignora detalhes. Mesma ideia da gente usar os vazios para estruturar os desenhos, então aqui o vazio no branco, ou mesmo um vazio na cor, para a gente conseguir estruturar o desenho, para a gente saber o que a gente quer fazer aqui, o que a gente não quer. Veja que o desenho não está exatamente igual à referência fotográfica, por mais que, se a gente quiser, a gente tem ferramentas para deixar a foto exatamente igual. Mas aqui não é o objetivo, é um objetivo mais artístico. Então tá tudo bem, eu não quero deixar exatamente igual a foto. Eu quero dar mais liberdade, né, para minha criação. Aqui eu estou tentando chegar aqui no detalhe das pedras, mas sem me ater tanto aos detalhes, né? A cada pedrinha, então eu uso uma cor mais escura, uma cor mais clara para salpicar, e isso aqui o seu cérebro, isso a gente vai ver muito no livro da Beth Edwards, o seu cérebro já entende com poucas informações que isso aqui são pedras, né? Mas se você chega perto, você percebe que são informações esparsas. E quando a gente fala disso aqui, a gente está falando sobre
uma técnica de desenho que a gente vai falar muito sobre isso, que é chamado de desenho pictórico, que são traços, massas que na sua unidade são abstratas, mas quando você vê na totalidade elas te passam uma informação que às vezes é uma informação mais real do que se você desenhasse cada pedrinha. Porque aqui eu quero te passar uma informação que não é exatamente a realidade da foto, mas ao mesmo tempo, dependendo do ponto de vista que você vê isso aqui é mais próximo da realidade que eu quero passar do que a própria foto, por conta das grandes massas, da seletividade da informação que eu quero passar para você. Então, para mim, não é tão importante aqui falar de cada pedrinha, mas sim passar a impressão de que aqui é um terreno pedregoso. Aqui eu quero passar a energia desse sólido escuro em oposição ao céu. Então aqui eu não precisaria tanto dos detalhes, eu preciso mais de energia, eu preciso mais de volume. Então é assim que a criação mais intuitiva funciona. Ela funciona por sensação. Isso aqui é bem legal, esse tipo de traço, esse tipo de solução, que é quase impossível de você reproduzir. Quando você faz uma vez, o traço que sai é muito difícil. Se você reproduzir, vai sair diferente. E daí vem a beleza do desenho mais intuitivo, do desenho mais expressivo. Esse recurso aqui que eu estou utilizando, esse aqui, é o recurso de você lavar o desenho, deixar o desenho mais ou menos com os mesmos tons, para que o desenho fique mais organizado do ponto de vista que você não tenha tantos pontos diferentes de branco, todos eles estejam dentro de um véu que dá unidade para o seu desenho inteiro. Isso ajuda a organizar o desenho. Então aqui eu quero trazer uma profundidade maior para o oceano, então eu estou mexendo um pouquinho mais com os valores um pouco mais fortes, né? Um pouco mais baixos, cores um pouco mais escuras. E eu quero dar mais importância para esse crepúsculo e também eu quero dar uma impressão maior do crepúsculo no mar também. Por isso que eu fiz esse reflexo aqui. Aqui eu estou utilizando a mesma técnica de desenho pictórico. Veja que por traços escuros e claros, abstratos, eu consigo trazer para você a informação de que isso aqui é água. Mas a mesma coisa, se você olha de perto, você vê que são apenas traços. Então veja aqui, ó, aqui eu coloquei um ponto de contraste bem forte, usando a ideia da simplificação das formas e ignorando detalhes. Por quê? Porque os detalhes eles fazem com que a sua informação visual pare o tempo todo. E aqui não, aqui eu quero fazer com que o seu olho flua. Então por isso que aqui eu coloquei um grande volume de massa aqui também. Nas nuvens, o que me chamou mais atenção é aqui esse reflexo branco em oposição a esse volume aqui, né? Das nuvens. Então você veja aqui que eu ainda quero manter o frescor desses traços aqui que eu achei. E aqui eu quero brincar mesmo com esse contraste, né? Com essa auréola branca aqui em oposição a essa parte mais escura e essa parte mais escura. Aqui eu trouxe um pouco disso num salpicado aqui para poder trazer uma atmosfera para o desenho também. Aqui, ó, novamente, eu estou lavando o desenho com uma cor para poder unificar o desenho, aí depois eu controlo ela um pouco mais, diminuo um pouquinho mais. Mas veja como parece que o desenho fica com uma unidade maior, né? E aqui eu coloco os accents, né? Que é pontos brancos, né, mais fortes, os pontos escuros mais fortes, né? Então aqui eu já estou definindo um pouquinho melhor aqui o desenho finalizado, mexendo um pouquinho com os contrastes, com os níveis. Aqui eu já nem uso mais a foto. E é isso aí, esse é o nosso primeiro desenho da nossa primeira exploração mundial. Cabo São Pio, a Terra do Fogo, que é falado no Beagle, né, no navio do Darwin. Ele visitou essa área aqui de fato. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei começar esse projeto, que é uma coisa que eu estou alimentando há muitos anos. E é muito bom quando a gente coloca para a realidade aquilo que está dentro da gente há muito tempo, né? Espero que vocês curtam, que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem com pessoas que vocês gostam. Então eu tenho uma novidade aqui para vocês também. Eu estou colocando à venda esses desenhos, tanto no Instagram como no Face. Como eu ainda não tenho uma loja estruturada, porque esse é um projeto que eu estou começando agora, basta que vocês entrem em contato comigo, né? Eu prefiro pelo Instagram, que é onde eu acesso mais. E vocês vão ver lá, cada desenho que eu falar aqui, eu vou postar lá no Instagram. E aí a gente conversa, vocês me falam qual que é o formato que vocês preferem.
né? Eu pretendo assinar atrás do desenho, colocar como se fosse um número de série, para que vocês saibam qual foi a impressão que vocês compraram e qual foi o número delas que vocês compraram. Essa é a forma que eu tenho de deixar a coisa mais particular possível. Também quero deixar uma mensagem pessoal para cada um que comprar. Essa é uma forma que eu encontrei de que vocês apoiem a causa do canal. Essas ilustrações é tudo aquilo que eu faço de melhor. Pode ser que vocês também queiram dar esse desenho de presente, que eu acho que é um lindo presente, ou deixar mesmo lá na casa de vocês. E é legal também porque é uma série, né? É como se fosse uma volta ao mundo mesmo. Então, quem sabe, né? Se você tiver todos os desenhos também, eu acho muito interessante, né? Quem sabe mais pra frente eu possa fazer em formato de livro, em formato de calendário. Tem muita coisa legal aí pela frente, tá certo? Então eu agradeço vocês pelo carinho, pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Como eu ainda não tenho uma loja estruturada,